E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Ricardo, de Artes, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse cara aí da imagem, que é o senhor Pablo Picasso, um dos artistas mais famosos da arte moderna e um dos cabeças do cubismo, né? A gente não pode dizer que ele inventou o cubismo, né? Mas ele é um dos artistas que mais trabalhou e mais espremeu esse movimento aí para ser o que ele é hoje, né? Reconhecido como o cubismo, um movimento revolucionário e tal. Mas vale lembrar que o Pablo Picasso ele andou, né, por vários movimentos. Ele experimentou o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo. Ele era um cara inquieto que ele ia experimentando tudo. Mas ele fica mais conhecido por esse estilo de obra que a gente vai ver hoje, tá? Então o nome completo dele é Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Isso mesmo, ele tem esse nome enorme, que é a primeira curiosidade sobre a vida dele. Bom, ele vai nascer na Espanha, né? Ele é espanhol. E logo ao nascer, ele nasceu muito debilitado. Ele quase morreu depois de nascer, né? E aí a mãe dele fez uma promessa que se ele se recuperasse bem, ela ia homenagear todos os santos, todas as entidades que ela acreditava. Dito e feito, né? Por isso que tem esse nome enorme, com vários nomes religiosos que ela acreditava. Bom, o Pablo Picasso, ele nasceu em 1881, morreu no ano de 1973, ele é espanhol, né? E ele é muito conhecido por suas pinturas, mas ele fazia também escultura, cerâmica, objetos, era cenógrafo também, poeta e dramaturgo. E aí depois na adolescência, quase adulto, ele vai se mudar para a França para conhecer outros artistas e para deslanchar a carreira dele. Que Paris, na época, né, é o centro das artes. Bom, o Picasso ele começa a pintar desde cedo, porque o pai dele era artista também. E aí o começo das pinturas dele é uma pintura mais tradicional. Tanto que a gente está vendo aqui o Velho Guitarrista, é uma pintura tradicional, não é uma pintura que eu consigo dizer, essa pintura tem os traços do Pablo Picasso. Porque é uma pintura muito convencional, muito típica de qualquer pintor que está aprendendo a pintar. Depois que ele vai enveredar para aquele caminho do cubismo, né? Mas ele sabe fazer essas pinturas mais tradicionais. Bom, vamos falar da relação dele com o cubismo, então. Essa obra aqui, talvez uma das mais famosas da carreira dele, Les Demoiselles de Navignon, é uma pintura que chocou a sociedade da época. Por quê? Porque representa 5 mulheres nuas. Essas mulheres eram prostitutas, o Picasso era um boêmio, né? Ele vivia na noite, bebendo e com a mulherada e tal. E aí ele vai representar essas 5 mulheres nuas, com esses rostos, alguns quase desfigurados, né? Desconfigurados, melhor dizendo. E aí ele também faz uma pintura que não tem um fundo aparente. Como assim? Eu não consigo dizer se esse fundo está muito lá atrás ou está perto delas, porque é tudo bidimensional, é tudo no mesmo plano. O cubismo tem disso, né? Vocês sabem, não segue regras de lógica. Ele é ilógico, o cubismo. Aqui é uma escultura dele, guitarra também, toda fracionada, toda dividida. Aqui é uma escultura de uma cabeça, né? É uma escultura que ele fez em homenagem a uma das várias namoradas que ele teve. Aqui mais algumas esculturas de touros, né? E aí a relação do touro com a obra do Picasso é que o Picasso era espanhol, como eu já falei, e na Espanha tem a cultura das touradas. E ele carrega esse elemento nas pinturas, nas esculturas. 3 dançarinos, de 1925. A gente consegue entender que tem 3 pessoas dançando, mas é uma coisa totalmente aleatória, né? Olha esses rostos, olha os formatos dos membros, é muito, muito fora da casinha, né? E olha que engraçado, o Picasso ele vai dizer o seguinte, que a pintura dele é muito mais realista do que as pinturas tradicionais do Renascimento, por exemplo. Vamos comparar, por exemplo, essa pintura Mulher Sentada, de 37, com a Mona Lisa. Sabe a Mona Lisa? A Mona Lisa é um clássico, né? Se a gente olhar, qualquer um vai dizer, não, peraí, a Mona Lisa é muito mais realista, porque parece uma mulher, parece uma fotografia. Essa moça aqui representada tá toda torta.
Mas o que o Picasso vai argumentar? Ele vai dizer o seguinte: eu pinto os objetos, as figuras, como se eu visse elas de todos os ângulos. Então, assim, o argumento que ele vai usar, quando é questionado sobre essas pinturas totalmente tortas e fracionadas, é que ele pega esse rosto e ele representa ele de vários ângulos. Ele não está representando o rosto visto apenas de frente. Ele está representando visto de lado e visto de frente ao mesmo tempo. Por isso que eu consigo ver naquela parte azul do rosto um rosto de lado. Mas se eu olhar o todo, os dois olhos estão de frente. Então é como se ele pegasse e misturasse tudo e sai esse tipo de pintura. Essa aqui é um clássico também. Mulher Chorando, de 37. Dora Maar com gato. Então veja assim, ó, que geralmente na pintura do Picasso tem muita figura feminina. E aí ele vai representar essas mulheres, né? Como eu já falei, ele é um cara boêmio, mulherengo. E ele tem várias companheiras durante a vida dele. E ele faz essas homenagens. Mais algumas aqui, né? A Silvete. À esquerda uma pintura mais tradicional e à direita totalmente cubista, né? Mas olha que interessante, a gente consegue ver que é a mesma mulher pelas características. O cabelo, o pescoço comprido, o nariz bem reto. Então assim, ó, gurizada, o Picasso, ele é esse cara aí que experimentou muita coisa artisticamente durante a vida dele. Ele é bem importante porque ele vai dar força ao cubismo e geralmente ele vai representar figuras femininas. Aparece uma hora que outra o negócio do touro ali, né? Representando um pouco da cultura dele. E essa é a nossa aula, o resumo do resumo sobre Picasso. Ok? Até a próxima aula e é isso. Tchau, tchau.